Além da questão do acordo Mercosul-União Europeia, os líderes que passaram, olha, eles ficaram aqui na sede da Comissão Europeia até às 5 da manhã, de quinta para sexta. Essa reunião começou às 10 da manhã de quinta, foi até às 5 da manhã, portanto, quase 24 horas, porque eles tinham muitas coisas a resolver, além do acordo Mercosul-União Europeia, que não resolveram. Mas havia uma expectativa de se resolver a questão da Ucrânia, do financiamento. Por que isso? A Ucrânia sabe que não pode contar tão mais com os Estados Unidos, para quase nada. Essa responsabilidade agora está com os europeus. Os europeus precisavam segurar a Ucrânia financeiramente, para fazer com que a Ucrânia sobreviva esses próximos meses, pelo menos os próximos 2 anos, que haja uma perspectiva de sobrevivência. Qual era a primeira alternativa? Era usar os fundos de investimento, investimentos russos, do governo russo, que estão espalhados por vários países europeus, do bloco europeu, mas principalmente aqui na Bélgica. A Rússia, para vocês terem uma ideia, tem mais de 200 bilhões de euros depositados em vários países europeus, e o principal deles é aqui na Bélgica, onde estão 180 bilhões de euros. No total, são 1,3 trilhão, ou seja, 1 trilhão e 300 bilhões de reais depositados em vários países. Destes, a maior parte está aqui na Bélgica. Não para fazer isso. Muitos países queriam, Alemanha, Espanha, vários países queriam, mas a Bélgica, onde está a maior parte desse dinheiro, disse o seguinte: olha, se a gente usar esse dinheiro, eles os russos podem entrar com um processo nas instâncias internacionais e podem ganhar, porque essa é uma medida que nunca foi tomada. E a Bélgica disse o seguinte para o restante dos países: ok, eu topo fazer isso, topo que o dinheiro seja sequestrado, desde que vocês assumam os problemas, caso eu tenha problemas com a justiça. Ninguém quis bancar. Aí os europeus arrumaram uma segunda alternativa, que foi conceder um empréstimo a juros zero para a Ucrânia de 90 bilhões de euros. É muito dinheiro, 90 bilhões de euros, a gente está falando aí de mais de meio trilhão de reais, esse dinheiro a juros zero. Obviamente, isso não foi unanimidade, e os países que não concordaram, Hungria, Eslováquia e mais um terceiro país que não concordou, esses 3 países foram deixados de lado como garantidores. E o restante dos países da União Europeia, 24 dos 27, entraram como garantidores desse empréstimo. Segundo alguns líderes, como Viktor Orbán, por exemplo, da Hungria, esse dinheiro nunca mais vai ser visto pelos europeus. E a gente tem um trechinho do que disse o presidente Volodymyr Zelensky, que também participou da reunião, aqui na última parte da reunião. Ele defendia que os europeus tomassem esse passo de sequestrar esses fundos russos que estão investidos na União Europeia. Vamos ver o que disse o presidente Zelensky. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. Треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах, просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитись легітимізації крадіжки Росією нашої землі. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення і потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Результат цих зустрічей, результат Європи має бути таким, що в Росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й в наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на 100% залежить від Європи.
Pois é, aí o presidente Zelensky defendendo uma solução que não foi a solução decidida pela União Europeia, como eu expliquei anteriormente. Nesse meio tempo, a Ucrânia se deu por satisfeita com o que os europeus acabaram decidindo, porque ganha um respiro aí, principalmente nesse momento delicado de negociações para um possível processo de paz, embora os sinais que venham de Moscou sejam sinais contrários. O presidente Vladimir Putin, da Rússia, concedeu a tradicional coletiva de imprensa que ele faz todos os finais de ano. Eu tenho alguns insights, algumas coisas que ele disse. Ele disse o seguinte, por exemplo, que a Rússia está pronta para acabar com a guerra desde que seja nos termos da Rússia. Quais são os termos da Rússia? Ficar com todos os territórios invadidos e pegar ainda mais territórios que hoje estão sob controle da Ucrânia. Ele disse ainda que a Rússia não vai recuar dessa missão do que ele chamou de liberação de suas terras históricas. Portanto, Vladimir Putin considerando essa parte da Ucrânia, Donbass principalmente, terras russas. Na verdade, é um território ucraniano essa parte. Ele disse ainda que a culpa por esta guerra é do Ocidente, dos europeus, e não da Rússia, que começou essa invasão lá em 2014, quando toma a Crimeia, começa a tomar parte de Donbass, e em 2022 começa uma invasão em larga escala, tentando invadir toda a Ucrânia, e acaba não conseguindo. E ele disse também para jornalistas que o perguntaram sobre a possibilidade de ataques à Europa, a países europeus, países da União Europeia e da OTAN, ele disse que não tem senso nenhum disso e que não há essa possibilidade. Mas lembrando que, dias antes da invasão da Ucrânia, o próprio presidente Vladimir Putin dizia que também não tinha muito fundamento essa informação de que a Rússia invadiria a Ucrânia. Isso acabou acontecendo dias depois da última garantia dada pelos russos, né? Porque tem outra questão que a gente deixou de falar, que foi uma declaração, que há um serviço de espionagem, aqui na Europa há muitos serviços de espionagem, e no Reino Unido o MI6, ou MI6, é o Serviço de Espionagem Internacional dos Britânicos, que disse o seguinte, Vladimir Putin pode garantir que não vai atacar a Europa, mas ele continua sendo uma grande ameaça para o continente europeu. Se vocês não conhecem o rosto de uma espiã, de um espião, que é algo que a gente acha que eles vivem sempre escondidos, e vivem mesmo, mas está aí a chefe dos espiões britânicos dando esse recado sobre a Rússia. Vamos ver. We all continue to face the menace of an aggressive, expansionist and revisionist Russia seeking to subjugate Ukraine and harass NATO. I find it harrowing that hundreds of thousands have died, with the toll mounting every day because of Putin's historical distortions and his compromised desire for respect. He is dragging out negotiations and shifting the cost of war onto his own population. But Putin should be in no doubt. Our support is enduring. Alongside the grinding war, Russia is testing us in the grey zone with tactics that are just below the threshold of war. It's important to understand their attempts to bully, fearmonger and manipulate because it affects us all. I'm talking about cyber attacks on critical infrastructure, drones buzzing, airports and bases, aggressive activity in our seas above and below the waves, state-sponsored arson and sabotage, propaganda and influence operations that crack open and exploit fractures within societies. Pois é, a primeira mulher a chefiar a Agência Internacional de Inteligência, o Serviço de Espionagem do Reino Unido.